Olá, pessoal. Este é o webinar sobre produção mais limpa e ecodesign. Hoje a gente vai ter a apresentação de Niege e também de João, né? E então eles vão estar compartilhando daqui a pouco a apresentação deles. Essa é uma atividade, é um webinar da disciplina, né? Gestão ambiental, ministrada no curso de Engenharia da Produção. Eu sou o professor Júlio Rezende e então estamos iniciando aí a apresentação sobre o tema, né, de produção mais limpa e ecodesign, ok? Boa noite. Meu nome é João Helder Santos e eu vou falar sobre ecodesign. Em um mundo no qual quase estamos chegando aos 8 bilhões de pessoas, o velho paradigma de comprar, usar, descartar da economia linear ficou obsoleto e nos leva a um futuro incerto. Nesse contexto é que nasce o ecodesign, produtos sustentáveis que incluem critérios ecológicos em todas as suas fases, desde a concepção, desenvolvimento, transporte e reciclagem. Segundo o Greenpeace, atualmente 50% a mais dos recursos naturais que há 30 anos, devido às consequências do consumismo. Quer dizer, está consumindo 50% a mais. A ONU está desmandando um novo modelo produtivo que otimiza os recursos de energia, que desenvolva infraestruturas sustentáveis e melhora o acesso aos serviços básicos e cria empregos. Os benefícios ambientais da produção sustentável também atingem a indústria e a cidadania. A ONU defende que esses sistemas é bom para todos porque melhora a qualidade de vida de milhões de pessoas, reduz a pobreza e aumenta a competitividade e os custos econômicos, ambientais e sociais. O ecodesign ou design ambiental promove a utilização de materiais alternativos e planeja o desenvolvimento, a produção, o uso e o descarte, procurando reduzir o impacto causado pela produção em escala industrial sobre o meio ambiente. E todo esse processo, que completa os aspectos ambientais, onde o objetivo principal é projetar ambientes, desenvolver produtos e executar serviços que, de alguma maneira, irão reduzir o uso de recursos não renováveis ou ainda minimizar o impacto ambiental dos mesmos durante o ciclo de vida. Isso significa reduzir a geração de resíduos e a economia de custo disponível final. Esse texto eu retirei do Ministério do Meio Ambiente. E o Ministério do Meio Ambiente recomenda que as escolhas de materiais de baixo impacto ambiental seja menos poluente, não tóxico, de produção sustentável ou reciclável, ou ainda que requeram menos energia na fabricação. E também eficiência energética, minimizando o consumo de energia para os processos de fabricação. E que a qualidade e a durabilidade dos produtos que funcionem melhor, a fim de gerar menos lixo. A modularidade, os objetos com peças intercambiáveis que possuem ser trocadas em caso de defeito, evitando uma troca de todo o produto e que também gere menos lixo. Que quando um produto apresentar algum defeito, ele possa trocar só aquela peça específica e não
o produto por inteiro. E a reutilização, reaproveitamento, que é projetar produtos para sobreviver em seu ciclo de vida, podendo ser reutilizados ou reaproveitados para outras funções após o seu primeiro uso. Que esse produto, depois de utilizado, ele sirva para outros fins, que seja reaproveitado. Aqui tem um infonográfico do ecodesign, que é artigos com mais qualidade, que os produtos sejam mais versáteis e fabricados com materiais mais duradouros, a produção mais eficiente, que favoreça a poupança de energia e precisa menos recursos naturais e matérias-primas, como foi recomendado pelo Ministério do Meio Ambiente. O consumo durante o transporte diminui e, por consequência, as emissões de CO2. Isso entra a parte de logística. E a indústrias mais sustentáveis, as empresas ganham com a capacidade de inovação e reforça seu compromisso com o meio ambiente. E os consumidores mais felizes satisfazem a demanda do mercado com produtos mais atrativos para um público cada vez mais exigente. O que se percebe é uma preferência maior para produtos mais duráveis e com baixo impacto na natureza. E a diferenciação do mercado, os produtos sustentáveis têm um valor agregado que os diferencia da concorrência, que também eles tenham todas essas qualidades e que tenham um preço que possa concorrer. Aqui nós temos 5 exemplos, que é dessas escovas, que essas escovas das cerdas de nylon são nylon reaproveitáveis, mas já existe no mercado que essas cerdas já são de bambu, que é natural, e você troca periodicamente, já vem umas caixinhas para você ir trocando. E essas camisas são de algodão natural, com tecimento também natural, sem nenhum impacto, sem nenhuma química. Esses talheres você pode comprar e andar com eles. Os óculos são feitos de bambu. E essa xícara de cafezinho, você toma seu café e depois você consome a própria xícara. São os exemplos do ecodesign que abrangem bens de consumo, são diversos, como móveis biodegradáveis, louça, vidro, reciclado. E mais na frente a gente vai ver outros exemplos. E eu peguei de alguns papers algumas diretrizes. E essa diretriz de Rio é de 1993. Ela apresenta 8 axiomas como design. O primeiro, que produza sem gerar resíduos sólidos tóxicos, que use tecnologia limpa, que reduza a emissão gasosa nas substâncias químicas, que reduza o consumo de energia do produto, use materiais recicláveis atóxicos e materiais reciclados, que reuse componentes, que projete facilitando a desmontagem do produto e reutilize ou recicle ao término do uso. Essas recomendações já foram feitas pelo Ministério do Meio Ambiente. Essa outra diretriz é de Vesoli e de Manzini. Ela é de 2008 e ela apresenta a seguinte estratégia. Ela é chamada de Life Cycle Design 20, que minimiza o consumo de materiais de energia, selecione processos e recursos de baixo impacto,
materiais, processos e fontes de energia mais ecocompatíveis, aperfeiçoando o tempo de vida útil do produto, produtos duráveis e que possam ser utilizados intensivamente e que estenda o tempo de vida dos materiais, como com projetos cujo objetivo seja agregar valor ao material e facilita a desmontagem do projeto visando a separação de peças. Ele sempre essa coisa de substituir peça e de que a cada dia que passa a indústria já lança um produto que dura 2 anos, 4 anos. Você não vê mais produtos que durem muito mais tempo. E essa última diretriz, que é de Rauschel, Gestri e de Alten, que é de 2004, afirma que as regras do ecodesign existente podem ser resumidas na seguinte forma: não use substância tóxica, mas sim circuitos fechados quando necessário. Se algum equipamento precisar de alguma substância tóxica, como geralmente precisa, né, quando é substâncias químicas, que ela venha numa proteção que não possa vazar para o seu descarte. Minimiza o consumo de energia e de recursos naturais na produção, o uso de embalagem e transporte do produto, e prolonga a vida útil dos produtos e considera o fim da vida útil do produto. Ou seja, produza algo que tenha maior durabilidade e que, com seu desgaste ou no momento do seu descarte, não agrida tanto o meio ambiente. E aqui as estratégias da fase do ciclo de vida. E aí a gente começa pela pré-produção, que, mais uma vez, quando você vai criar esse produto, que você pense, já vá com esse pensamento que reduza o uso de matéria-prima, escolha matérias-primas abundantes, reduza o emprego de substância tóxica, aumenta a eficiência energética de processos, reduza desperdícios e geração de resíduos e aumente o fluxo de recuperação e reciclagem de materiais. Na produção, que reduza o uso interno de materiais, utilize materiais com baixo impacto ambiental, reduza o uso de substância tóxica, use materiais reciclados e recicláveis, use materiais em função da duração requerida, selecione processos de fabricação com baixo impacto ambiental e alta eficiência energética, selecione projetos de fabricação com alta eficiência tecnológica e reduza desperdício e geração de resíduos. Dando continuidade à estratégia do ecodesign, a gente vai falar da distribuição, que é planejar o modo mais eficiente de transporte sob o ponto de vista energético, reduzir a emissão gasosa associada ao transporte, usar sistemas de contenção para materiais tóxicos ou perigosos, reduzir a embalagem utilizada, utilizar a embalagem com baixo impacto ambiental e reutilizar essas embalagens. E quanto ao uso, que você use os produtos sob condições pelas quais foram planejados, planeje e execute serviços de diagnóstico, manutenção e reparo, reduza o consumo de energia e emissões durante o uso do produto, facilite a desmontagem do produto, aqui já entra na retirada de produto do mercado. Quanto ao uso, fica na redução do consumo de energia
e emissões durante o uso do produto. E na retirada do produto do mercado, que é a parte de resíduo, de reaproveitamento, né, do produto, mais uma vez, facilite a desmontagem desse produto, analise as condições dos materiais e sua vida residual, planeja a recuperação desses componentes, planeja a reciclagem de materiais e reduza o volume de materiais enviados para a disposição final. Os fatores de sucesso para a integração do ecodesign ao desenvolvimento de produtos são: quanto à gestão, existe o comprometimento e apoio necessário, inclusive para garantir os recursos demandados, para conduzir as atividades relacionadas ao ecodesign. E os objetivos da gestão são objetivos e metas ambientais que são claramente definidos, tanto para a empresa como para um todo, assim como o projeto de desenvolvimento específico, que essa empresa já tenha esse pensamento de desenvolver esses produtos já específicos. Em relação com os consumidores, o ecodesign é considerado como uma business issue de impactos ambientais são ponderados com aspectos comerciais. E as questões ambientais são consideradas desde o início do processo ao desenvolvimento. E os aspectos ambientais são levados em consideração na definição de estratégia, tecnologia a ser adotada. E em relação com os fornecedores, a cadeia de informação pode ser direcionada o desenvolvimento de produtos que causem menos impacto ao meio ambiente. Uma sólida e próxima relação com seus fornecedores tem que ser adotada. E os fatores de sucesso para a integração do ecodesign ao desenvolvimento de produtos, quanto ao processo de desenvolvimento, tem que ser consideradas as questões ambientais que são integradas ao sucesso convencional do desenvolvimento padrão desses produtos, os checkpoints, os reviews, os milestones ambientais são produzidos no PDT-P. A empresa utiliza princípios de projetos, regras e padrões ambientais específicos para a sua atividade. O ecodesign é executado por times funcionais. Ferramentas de ecodesign são utilizadas. Teams. Obrigado, professor. E a competência, o pessoal envolvido com o desenvolvimento do produto recebe treinamento e educação na área ambiental. Uma especialista na área dá suporte às atividades de desenvolvimento de produtos. E na própria empresa tem que ter um trabalho também de educação ambiental com os seus colaboradores e quem desenvolve esses produtos. E a motivação é uma nova mentalidade enfatizada a importância de se considerar os impactos ambientais relacionados às atividades da empresa e é desenvolvida a presença de Environmental Champion e Ecodesign ao desenvolvimento dos produtos. As características dos novos produtos sustentáveis são várias. Entre as mais importantes, destacou menos material. Ao produzir, devemos otimizar a quantidade de material e energia. E que tem uma reciclagem fácil, que deve ser evitados aspectos que retardem a desmontagem e usar materiais que sejam fáceis de identificar, reutilizar e reciclar. E o uso de materiais biológicos é conveniente
que o material seja só de um tipo biodegradável, sem importar se é natural ou derivado. Duradouro, né? As formas de materiais sustentáveis podem durar para prolongar a vida útil do produto o máximo possível. Esse produto tenha muita durabilidade, tá? Que não precisa estar repondo, né? E que ele seja muito funcional, reutilizável e reciclável. Que os produtos devem ser adequados para usos diversos e sustentáveis para ser reutilizados e fabricados com materiais recicláveis. Além de ter esse material reciclável, que nós vemos muitos produtos que uma cama se transforma numa mesa que se transforma, tem um monte de gente desenvolvendo esse tipo de trabalho. E a redução de emissões, que o tamanho adequado dos produtos, com pouco material e consumo durante o transporte, diminui assim a emissão do CO2, que foi falado antes naquelas premissas que entra aí a parte de logística, né? Que sua distribuição seja a menos possível também. Procurar, se puder ir de barco, uma coisa, cause menos impacto. Barco à vela, pelo menos. E inovadores, que a inovação tecnológica pode ajudar a melhorar a eficiência e a sustentabilidade dos produtos. E a mensagem ecológica é que o design sustentável difunde a sustentabilidade com mensagens que fazem parte do mesmo produto. E aqui nós temos vários exemplos que são esses de higiene pessoal, que tem refil, né? Que você depois compra só uma vez e depois essas empresas fornecem refil. Essas embalagens são recicláveis. Esse aí, tipo de sabão também são sabonetes que não usam produtos químicos, eles são com produtos orgânicos. A escova, eu já falei, esse kit também. E aqui está outros produtos desenvolvidos com garrafa PET, são cadeiras, tem exemplos com pneus, com canos PVC, cadeira com material reciclável, e madeira de demolição, tem com papelão aqui, você dá para ver todo esse banco aqui final, eles aproveitaram a madeira que encontraram na mata, assim, de uma clareira. E papel colado, enrolado. Então, tem muita gente produzindo muitos produtos que têm uma durabilidade e que vem dessa parte de reciclar e reaproveitar. E sustentabilidade é tech, sustentabilidade é pop, sustentabilidade é tudo. Ser sustentável é ter responsabilidade com o amanhã. E muito obrigado pela atenção de vocês. Tá. Boa noite. Dando continuidade aqui, então nós vamos ter a apresentação de Niés Félix Caetano França sobre produção mais limpa. Então fica à vontade, Niés, para iniciar aí a sua exposição. Tudo bem, obrigada. Boa noite. Então, eu me chamo Niés Félix, sou aluna de Ecologia do curso de Ecologia, bolsista de Iniciação Científica do CNPq e estagiária do Laboratório de Ecologia da Restauração da UFRN. Falando um pouquinho sobre a produção limpa, né? A produção limpa, ela busca pela não produção de resíduos.
a minimização de geração de resíduos, reaproveitamento dos resíduos no processo de produção, reciclagem e reduzir todos os tipos de perda nas fases de produção, através de boas substituição de materiais que geram menos custo de energia, mudança na tecnologia e otimização dos processos. Então, aqui nós temos né, que tem falando um pouquinho, né, da produção mais limpa, e aí dentro da produção mais limpa nós temos minimização de resíduos de emissões, e aí dentro tem um nível 2, seria a redução na fonte, né, e a reciclagem, para o reaproveitamento dos resíduos internos. Esse housekeeping, eu vou estar me aprofundando mais à frente, mas seria a organização da casa, né, como você lidar com a política interna da empresa, né, educação dos funcionários, questões sobre o reaproveitamento, sobre a reciclagem e tudo isso. E também temos a questão da substituição da matéria-prima por matéria-prima mais sustentável e que tenha uma maior durabilidade do produto. E a modificação da tecnologia, de maneira a reduzir os custos com energia, reduzir o gasto de água e, enfim, ser processos mais sustentáveis. E aí, falando um pouquinho da reutilização dos resíduos, né, de emissões, temos a questão dos ciclos biogênicos, né, você tratando, existem vários índices de ciclos biogênicos que fazem com que a gente tenha mais noção de custo e gastos de recursos naturais, né, essa questão da ciclo de nutrientes e tudo mais. E tem a questão da reciclagem externa, que a empresa pode estar incentivando e também vendendo esses resíduos para outras empresas. E também a questão de estruturas e materiais. Então, tem a minimização de recursos de emissões, que entra na questão da redução na fonte e reciclagem, como eu já disse, que controlando a fonte você tem uma mudança, tem uma alteração na matéria-prima e reagentes, buscando matéria-prima mais sustentável e reagentes não tóxicos, mudanças nas tecnologias, né, como eu disse, na questão de redução de custos e diminuição do uso de recursos naturais e práticas internas, né, que é aquele questão do keeping. O housekeeping na década de 50 no Japão, e aí ele parte muito da questão dos 5 S's, né, que seria o senso de utilização, senso de ordenação, senso de normalização e senso de autodisciplina. Só que ele foca mais nos 3 primeiros S, né? Na utilização, ordenação e limpeza. Keeping é uma ferramenta utilizada pelas empresas para garantir um ambiente mais agradável para os funcionários e que traga retorno com maior produtividade da empresa, incluindo a eliminação de vícios, limpeza e arrumação das salas. Então, quando você fala assim, em arrumar a casa, é você educar os seus funcionários a ter essa questão e procurar uma maior produtividade na empresa, eliminação dos desperdícios, seja com água, seja de resíduos, e mantendo o ambiente de trabalho e agradável para os funcionários. Então, a implantação de qualidade, produtividade e agilidade em toda a demanda de serviços prestados. E o Ministério recomenda, né, que tenhamos uma escolha de materiais de baixo impacto ambiental, menos poluentes, não tóxicos, de produção sustentáveis ou reciclados, ou ainda queiram menos energia na fabricação. E dentro disso também parte a eficiência energética, que fala da minimização do consumo de energia para os processos de fabricação, a qualidade e durabilidade dos produtos, né, são produtos mais duráveis, que funcionam melhor, que têm uma maior multifuncionalidade e gerar menos resíduo. Sabemos que muitos produtos hoje são criados a partir do capitalismo, então eles pensam muito aqui vão produzir produtos que não têm uma maior durabilidade para que as pessoas mantenham comprando. E isso acaba desgastando mais os processos. E o ecodesign, ele visa algo diferente, né? Ele já visa que você tem que, de repente, criar produtos mais duráveis para gerar menos resíduos. E em relação a modularidades, o ecodesign, dentro da questão da produção mais limpa, ele procura produzir objetos com peças intercambiáveis que possam ser trocadas em caso de evitando a troca de todo o produto. E também geram menos resíduos, né? Assim como a reutilização, reaproveitamento e projetar projetos para sobreviver ao ciclo de vida, podendo ser reutilizados ou reaproveitados para outras funções após o primeiro uso.
Então, a produção mais limpa, ela pega um pouco do acaba aqui desenvolvendo produtos mais sustentáveis, né? Que tenham maior durabilidade, que produzam menos resíduos, né? A ideia é não produzir resíduos. Então, gera todo esse conceito ecológico, que agrega valor à empresa e também parte muito da competitividade também das empresas. Então, falando um pouquinho sobre estratégias básicas de minimização, né? A gente parte das alterações de matéria-prima em relação à substituição da purificação de matérias-primas, a substituição de produtos geralmente é efetivada nos casos que é possível reduzir os custos, melhorar do produto, selecionadas para a implementação e possíveis benefícios para a empresa. Então, no caso, as empresas fazem um estudo para ver como poderia estar, de repente, substituindo aquela matéria-prima para uma matéria-prima mais sustentável, que agrida menos o meio ambiente. E assim, se caso dê tudo certo, acaba aqui implementando esse tipo de matéria-prima e tornando um produto mais sustentável. Em relação a alterações de tecnologias, muitas empresas têm buscado essas tecnologias, energia limpa e tudo mais, de maneira a reduzir realmente o custo do produto e acontecer uma economia ecológica, né? A valoração do bem de acordo com um produto mais sustentável. Então, são tecnologias com baixa geração de resíduos, otimização dos processos, mudanças no arranjo dos equipamentos e tubulações, automatização, mudança nas condições operacionais e redução no consumo de água e de energia. Outros tipos de estratégia são as mudanças de procedimento e práticas operacionais, né? A prevenção de perdas, que faz-se o controle do inventário, né? Para saber quais peças tem, e de modo a evitar essa perda de produtos. E aí acaba que precisam realizar o treinamento com pessoas de agregação, que consiste na modificação de práticas de operações no processo industrial, atribuída à intervenção humana, que inclui alterações nos procedimentos organizacionais e aspectos institucionais, a fim de reduzir a geração desnecessária de resíduos. Então, os funcionários da empresa eles recebem um treinamento, geralmente da área de meio ambiente, e acabam ensinando como otimizar os serviços, como diminuir os resíduos, e parte um pouquinho daquilo do cuidar do ambiente, né, da casa. E aí, esse treinamento do pessoal, né, em relação à corrente de resíduos, acaba melhorando o manuseio dos materiais e criando escalas para a utilização de equipamentos, prevenindo derramamento, vazamento e perda de produto, de matéria-prima, de questão também de derramamento de produtos tóxicos e tudo mais, a fim de ter uma manutenção preventiva mesmo na empresa. Trazendo um exemplo, tem a fábrica Santer, que tem várias marcas, né, que participam, né, a Personal, VIP. A Santer, ela se preocupa com o meio ambiente e adota um sistema de gestão ambiental que busca o equilíbrio entre a atividade industrial, o homem e o meio ambiente, e administra o tratamento de resíduos sólidos, efluentes líquidos, emissões gasosas, utilizando racionalmente os recursos naturais com o intuito de assegurar a prevenção à poluição e promover um desenvolvimento sustentável e atender às legislações ambientais. Mostrando um pouquinho, né, do que eles fazem, né, tem esse trabalho de efluentes, ela reutiliza e recicla as águas do próprio processo reprodutivo. Todo o efluente gerado passa por um rigoroso sistema de tratamento e monitoramento, garantindo o atendimento aos padrões de qualidade de lançamento previstos na legislação ambiental. E todo o efluente que não é reaproveitado após o tratamento é lançado no rio Jaguari, né, lá próximo, mas antes do ponto de captação, demonstrando compromisso e responsabilidade sobre a qualidade de efluentes, contribuindo para a bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Em relação aos resíduos sólidos, né, ela promove a coleta seletiva, trabalha na separação adequada dos resíduos, incentiva a redução, reutilização e a reciclagem dos materiais. Todos os meses, cerca de 5 milhões de quilos de papéis são reciclados, e esse processo evita o corte anual de aproximadamente 1 milhão de árvores. A empresa ela foi reconhecida... Eita, sobrinha. A empresa foi reconhecida em 2002 como uma grande recicladora para APARES e recebeu o certificado do ISO 9000 em 2000.
Em relação aos produtos sustentáveis, né, ela tem toda uma produção, né, de produtos sustentáveis, utilizando celulose de madeira reflorestada e fibras naturais recuperadas da embalagem de longo consumo. Essa iniciativa ela reduz o consumo de madeira, água, energia e produtos químicos quando comparado a um processo industrial convencional. Além de reciclagem, contribuindo diretamente para a geração de emprego, a renda de catadores e cooperativas, permitindo a reutilização do material e diminuindo a quantidade de resíduos sanitários. Em relação ao retorno de embalagens, né, nós temos o pós-consumo, que a Santé participa do programa Dê a Mão ao Futuro, que colabora com a melhoria do panorama nacional em relação à correta destinação de resíduos. E a iniciativa viabiliza a reciclagem por meio da ampliação de melhoria, triagem, benefício, valorização e comercialização. Eita! O projeto desenvolve ações de apoio à geração de trabalho, renda e promove a inclusão social, melhorando as condições de trabalho e a qualidade de vida dos catadores de materiais reciclados. Nós, enquanto empresa também de consultoria ambiental, nós trabalhamos com ex-catadores de lixo aqui em Natal, que é a coleta, fazemos a ampliação da coleta seletiva em Natal, junto à Cicla, que é uma cooperativa de material reciclável. E aí, desse modo, a gente acaba diminuindo a geração de resíduos aqui em Natal e ampliando o emprego e renda para esse pessoal. Também a empresa Santé, ela tem a questão da redução do impacto, né? Se preocupa com a questão do efeito estufa, e o certificado do FSC, da cadeia de custódia, para todos os papéis produzidos na unidade de Penha em Guaíba, que garante a matéria-prima celulose, ainda de florestas manejadas de forma ecologicamente adequada, socialmente justa e economicamente viável. Sabe-se que você produtos da floresta, desde que se haja todo um manejo de recursos, né? Então, o profissional da área de ambiental, ele precisa realizar o manejo daquela local e, desse modo, a garantir que possa ser extraído aquele recurso de maneira sustentável, né? Eles fazem todo um processo de manejo para ver quais os meses que podem estar retirando aquela celulose e também em relação a quais foram retiradas. Então, tem todo um processo de manejo para que seja de forma sustentável, que aquela floresta se mantenha matéria-prima também da empresa. Eu vou só citar um pouquinho, falando sobre um pouquinho da reciclagem, porque retoma um pouquinho sobre a produção. E, então, a reciclagem ela é um conjunto de técnicas, né, de reaproveitamento de materiais descartados, reintroduzindo-os no ciclo produtivo, e é uma das alternativas de tratamento de resíduos sólidos mais vantajosas, tanto no ponto de vista ambiental quanto no social. Ela reduz o consumo de recursos naturais, poupa energia e água e diminui o volume de lixo e dá emprego a milhares de pessoas. Isso aqui foi tirado do Ministério do Meio Ambiente. Então, já que eu falei da Santé, né, a gente peguei uma pesquisa aqui sobre uma pesquisa do estudo de caso da Santé, né, em Santé, a cidade do estado de São Paulo, a fábrica de papel C da Santé, ela oferece um exemplo impressionante do que se pode chamar da segunda geração de reciclagem. Ela fabrica a maioria dos seus produtos de papel usado e 100 toneladas dele por dia. Ao mesmo tempo, cerca de 80% da borra produzida no processo de fabricação, cerca de 90 toneladas por dia, são usadas pelas fábricas de tijolos da vizinhança. Então, essas fábricas misturam a borra com a argila na produção de para produzir tijolos mais leves, mais fortes e mais baratos, que são também ecologicamente, né, o ecodesign aí, mais baratos convencionais. E a doação da borra acarreta para a Santé a economia anual de $30 mil, que seriam pagos pela e eliminação. Então, aí a gente tem um exemplo de ecodesign, um exemplo de reciclagem e de uma empresa que produz de maneira sustentável, né, uma produção mais limpa. Aqui um pouquinho das referências. E muito obrigada, desculpe aí os imprevistos. Oi, Nied, parabéns aí. Eu tomei nota aqui de algumas empresas que de repente elas acabam praticando algumas ações
voltadas a essa questão de produção mais limpa, né? Aí eu vou pedir também que o pessoal que está assistindo, também se vocês se lembrarem de algumas outras empresas, vocês citem aí também, né, para enriquecer mais, tá? Eu lembrei da Esterbon, né, que a Esterbon, ela investiu, foi uma das primeiras indústrias aqui no estado a investir em energia solar, né, na geração da própria energia. Então, ele acaba tendo uma matriz mais limpa. Então, toda empresa que estiver investindo em energia solar, acaba que a gente pode considerar também, se a energia é um insumo importante no processo produtivo, como também um componente de produção mais limpa, tá? O investimento em energia solar, que inclusive foi um dos temas apresentados aqui também, né? Recentemente, né? Pelo grupo de Fernando, Lucas, Rafael, Maria Eduarda e Gabriel Melita, né? Eles estiveram falando sobre, no dia 13 de novembro, estiveram falando aí sobre o webinar, né? Sobre energias sustentáveis. Então, o investimento, essas empresas que realizam esses investimentos em painéis solares, é um componente também de produção mais limpa, tá certo? Outra empresa também que eu lembrei é a Água Mineral Santa Maria, que o empresário dela, o Roberto Serquis, ele acabou criando uma empresa de reciclagem para reciclar os garrafões, né? Então, os garrafões que estão, como eles têm uma logística reversa, né? Assim, você termina de consumir o garrafão, esse garrafão retorna, né? Então, aqueles garrafões que estão fora do prazo de validade, que estão quebrados, avariados, então ele criou uma empresa só para triturar, né, e realizar a comercialização desse plástico, né? E eu lembrei de uma empresa também em São José do Mipibu, que é Coco e Companhia, né, que é logo na entrada da cidade, que essa empresa ela fabrica, ela tem uma grande variedade de produtos derivados do coco. Então ela tem uma variedade muito grande de tipos de coco ralado, tá? Que no caso ele vende o coco ralado em pacotes, né, para supermercados, né? E é um produto de uma qualidade muito boa. E no caso, por exemplo, ele tem um resíduo aí que é a questão da quenga do coco, né? E aí a questão da quenga do coco, eles fazem um processamento que transforma em ração, né? Então, também uma outra empresa que tinha aqui em Natal, que era a Ambev, né? Quando eles realizavam a produção, no caso, o resíduo deles também era destinado para empresas que fabricavam ração animal, né? Torta para gado, né? E uma outra empresa também que eu estou lembrando aqui, foi uma das empresas que foi apresentadas agora aqui também, quando foi falado a estação de tratamento de águas, né? Eu acho que foi, não sei se foi Iago que apresentou, eu não lembro agora quem foi que fez essa apresentação, que foi daquela empresa que é de fabricação de embalagens, que no caso eles destinam os resíduos plásticos para a empresa que realiza a produção de placas, né, de placas e telhas com material reciclado. Então, são exemplos de algumas empresas que estão aqui no Rio Grande do Norte, ou eles aplicam a produção mais limpa na matriz, né, ou no processo produtivo, ou eles podem estar aplicando também a questão da produção mais limpa na destinação ou no reaproveitamento dos resíduos, né, do processo produtivo, né? Então é interessante ver se a gente pode Ancor, exatamente, Iago, Ancor, né, que você trabalha lá. Então, bem lembrado. Então, assim, são exemplos de algumas empresas que podem, que realizam a produção mais limpa, assim, num contexto mais próximo ao nosso, né? E aí, se alguém estiver lembrando de algum outro exemplo aí, também vocês podem estar citando, né? No Professor, caso... tem Oi. Tem o IFRN, no caso, que não é empresa, mas não deixa de ser uma organização. E quando eu estava lá, a reitoria já funcionava à base de energia solar. Eles Exato. tinham um bosque dentro da instituição, e aí tanto eles tinham a própria produção de horta, que abastecia o refeitório, e tanto quanto as sobras do refeitório iam para a compostagem, assim como restos de papéis. Exatamente, é um ótimo exemplo, né? A questão do caso da horta aí que você falou é interessante porque ele está diminuindo
cadeias logísticas, né? Às vezes um alimento, um vegetal desse, às vezes, que vem até do Rio Grande do Sul, vem de um local muito distante em relação ao mercado consumidor que está aqui no Rio Grande do Norte. Então, essa questão da produção local é uma coisa interessante quando isso acontece, né? Porque evita uma longa cadeia produtiva. Então, é um bom exemplo também em relação... E a questão da produção de energia local, nas próprias instalações também do Instituto Federal, né? A própria UFESA também investiu nisso aí também, né? A UFESA lá em Mossoró também, numa usina. Inclusive foi tema de uma live que a gente teve na segunda-feira com uma das pessoas que participou da equipe, né? Lá da UFESA, da instalação da usina solar da UFESA. Então são bons exemplos. Todos esses exemplos que de repente colaborem para o reaproveitamento dos resíduos por parte das empresas. E o mais interessante, às vezes, é quando você consegue transformar esses resíduos aí em fonte de receita, né, para a empresa, né? Já teve casos de, muitas vezes, a questão do que é considerado um produto secundário, às vezes ele se transformar na principal fonte de receita de alguns negócios, né? Então, é interessante assim, mapear isso, né? E é uma área de grande interesse em pesquisa, né? Principalmente quando você tem geração de um grande volume de resíduos, né? Por exemplo, na área têxtil, né? Você tem um grande volume de resíduos. Então, o que fazer com esses restos, essas aparas de tecido, né? Então, assim, quem tiver solução para essa grandes volumes de resíduos relacionados a algumas empresas, né? E uma das empresas de maior sucesso, assim, que eu vejo também em relação a esse contexto aí também, que está no contexto de economia verde também, a própria Compal, né? Que é uma empresa que eles realizam, eles já ganham, a receita deles já é da comercialização dos produtos recicláveis, né? Então, você tem uma empresa, uma indústria que está sendo desmobilizada, eles adquirem esses materiais, esses equipamentos, né? E de repente colocam à venda novamente aquilo que é útil. Às vezes alguém adquire, já vai dar uma outra indústria adquire aquele equipamento, um utensílio e vai dar uma outra funcionalidade. Então, tudo isso são exemplos interessantes que a gente pode estar citando aí, né? Em relação relacionado a essa questão da produção mais limpa, né? Mais algum exemplo, pessoal, aí que vocês gostariam de colocar? Aqui na nossa programação a gente tinha mais uma apresentação, mas vai ficar para outro dia, tá? E a gente, no caso, a gente já está, então, o tema de hoje a gente está encerrando com essas duas apresentações, tá bom, pessoal? Toyota, né? Gabriel falou aí, que está implantando também energia solar, né? E aí é isso. E aí também teve a questão a questão da energia solar que fez bastante sucesso, né? Agora, como o pessoal viu que realmente estava precisando, quando a gente ficou no apagão, aí que o pessoal realmente passou a pensar nesses meios de energias mais limpas, né? É verdade, para não ficar dependente disso, né, Niresh? É só da energia que fornecida aí, né? Pois é. Então tá bom, pessoal. Então hoje a gente vai terminar um pouco mais cedo, né? A gente vai compartilhar depois o link do vídeo aí da aula de hoje. E aí a gente mantém contato no WhatsApp, a gente tem procurado compartilhar algumas oportunidades de outros eventos complementares também relacionados à disciplina. Pessoal, acompanhe e fiquem atentos aí, a gente vai mantendo contato, tá bom?